A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, todos vocês que estão me vendo e me ouvindo neste momento. Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Eterno, Senhor Jeová, paire sobre todos vocês nesta oportunidade. Quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações que está no livro de João, livro de João, no capítulo 8, e o versículo de número 12. Somente esse verso, para a glória do nome do Senhor. Quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Quero pedir para você se inscrever no canal Voz da Bíblia, dar o seu like e fazer seu comentário. Verso 12 do capítulo 8 de João, diz assim: E falou-lhes Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que brilha no meio das trevas, procurando nos alumiar a cada momento, cada instante da nossa vida. Ele quer brilhar em nós. Ele quer brilhar na nossa vida, no nosso coração, todos os momentos. Só que ele disse: quem me segue não andará em treva. E agora eu pergunto para você: você segue a Jesus? Você segue a Jesus, o Filho de Deus? Isso que eu estou te perguntando. Eu quero que você deixe no comentário depois, para mim ver qual é a sua opinião a respeito disso. Porque, irmão, aqui tem uma diferença muito grande. Olha bem que Jesus disse: quem me segue. Seguir a Jesus é algo muito mais importante, muito mais glorioso, muito mais maravilhoso do que só saber que Jesus existe. Entendeu? Tem gente que crê que Jesus veio aqui no mundo, morreu na cruz, ressuscitou, entendeu? Mas não segue a Jesus. Seguir a Jesus existe muitos requisitos para seguir a Jesus. Não é só saber que ele existe. Não é só saber que ele morreu na cruz, não é só isso. Entendeu? Ah, mas ele morreu pelos meus pecados. Sim, morreu pelos pecados do mundo. Mas é necessário o homem se redimir. É necessário o homem e a mulher se redimir. Nascer de novo. Abandonar o mundo com as suas carnalidades, com seus pecados, com a sua desobediência, e seguir esse Deus em novidade de vida, com uma vida transformada, uma vida abençoada na presença de Deus. Porque o segredo aqui, entendeu? Para ter a luz da vida é quando nós seguimos o Senhor. Pastor, mas como seguir o Senhor? Seguir ao Senhor não é somente saber que Ele existe. Não é somente saber que Ele morreu na cruz. Não é somente saber que Ele morreu por você. Não é só isso. Seguir a Jesus é quando nós mudamos. Quando nós o aceitamos dentro de nós, no nosso coração, como nosso Salvador,
como nosso libertador, como nosso Deus, como nosso escudo, como nosso amparo. E quando nós entendemos isso, entendeu? Nós fugimos do mundo, porque o mundo, ele não tem nada de luz que oferece para nós. Agora, Jesus, ele tem luz. Ele é a luz do mundo, que clareia no mundo. Mas se eu continuar no mundo, essa luz não brilha em mim. Eu vou estar em trevas. Mas quando eu abro meu coração, eu entendo que Jesus é a minha luz, é a luz que brilha em mim. Eu vou abrir o meu coração através do meu testemunho, da minha fé, da minha obediência. Eu tive que me redimir. Eu tive que mudar, tomar algumas atitudes na minha vida, abandonando coisas que não me edificavam, abandonando coisas que me prejudicavam espiritualmente, abandonando o pecado, abandonando os erros, abandonando a idolatria, abandonando muitas coisas que a carne fazia eu pecar, eu fazer, eu realizar. E eu abandonei tudo isso por amor a Jesus. Isso quer dizer, eu aceitei Jesus dentro do meu coração e procurei mudar, me esforçar cada dia mais para mudar, para melhorar diante de Deus. Ah, pastor João, mas ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Mas Jesus quer que você seja um soldado que luta pelos seus objetivos. E o meu objetivo é alcançar a vida eterna. Por isso que eu fujo do pecado, fujo do mundo com as suas mentiras, com as suas prostituições, com as suas drogas, com os seus assassinatos, com as suas pedofilias, com os seus enganos, com as suas mentiras. Eu fugi do mundo. E às vezes o diabo tenta de alguma forma trazer alguma coisa diante de mim, como para mim pecar. E às vezes, se você não vigiar, você erra. Mas aí você erra, você cai em si, pede perdão, entra no teu quarto, chora, entendeu? E se arrepende. Agora, se você perseverar no pecado e não se humilhar, a luz, que é Jesus, ela não vai brilhar no teu coração. Você vai continuar em treva. Entendeu? Tem gente que já falou para mim, mas não precisa disso tudo. Eu já creio em Jesus. Eu erro, Ele me perdoa, eu erro, Ele me perdoa. Mas você não pode persistir no erro. Todo crente tem alguns erros isolados. Porque o próprio João disse que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e não há verdade nele. Eu entendo isso, irmão. Eu não estou aqui condenando ninguém, nem estou julgando ninguém. Eu só estou dizendo que você precisa se esforçar para dar o seu melhor. Eu preciso me esforçar para dar o meu melhor. E eu tenho que anunciar a palavra de Deus como ela é. Eu não posso ficar passando a mão na cabeça das pessoas e dizendo que, não, está tudo bem do jeito que está, o cara erra, pratica erro, faz coisa errada. E às vezes os pastores, porque essa pessoa tem alguma certa influência dentro da igreja, ele fica passando a mão na cabeça dessa pessoa e está tudo bem. Não, irmão, só fica aí, permanece, Jesus te ama, ama sim, mas só que ele tem que ser realista. Ele tem que chamar o irmão, tem que conversar com ele, falar: irmão, eu te amo, Jesus te ama, Jesus quer brilhar na tua vida, mas é preciso você dar o seu melhor, é preciso você lutar contra a sua carne, é preciso você lutar contra você mesmo, porque o maior inimigo do homem é a sua própria carne, irmão. E nós temos que vencer o nosso primeiro inimigo, que é nós mesmos, que é a nossa carne.
A nossa carne só quer levar nós para os desejos das coisas do mundo, para as coisas que Deus abomina e não tem prazer nela. A carne, ela quer o pecado. A carne, ela quer sombra fria e água fresca. A carne, ela quer afastar o homem cada vez mais de Deus. Quer deixar o homem longe de Deus. Longe daquilo que agrada, daquilo que é verdade, daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que agrada o Senhor. A carne só quer levar o cara para ficar de boa. Entendeu? Quer participar dos cultos, mas quer participar do mundo. Quer viver uma vida de qualquer jeito, mentindo, enganando, dando calote nos outros, fazendo coisas erradas, entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. A Bíblia fala para ser perfeito, entendeu? Mas o João disse que nós não somos perfeitos, mas temos que lutar para ser perfeito. E às vezes, se não vigiarmos, somos enganados. Somos ludibriados pelo inimigo, porque ele é muito astuto e ele pode criar uma situação. Quando você pensar que não, você está dentro da situação, você está mergulhado no problema, e aí você vai se prostrar, se entregar ao mundo, como Judas Iscariote fez. Judas Iscariote pecou, mas então Deus é porque ele já estava condenado. Não, ele não estava condenado ainda. Ele era o filho da perdição, mas ele não estava totalmente condenado. Não. Sabe qual foi o problema dele? É que ele pecou e deixou subir para o coração, para a mente, e se sentiu arrasado, acabado, e o diabo começou a operar na vida dele e dizer na mente dele que para ele não tinha mais jeito, porque ele estava lascado, ele estava perdido. E ele não procurou a fonte da água da vida, não procurou a luz do mundo para pedir perdão, ao invés de se humilhar, pedir perdão, reconhecer o seu erro, ir lá e pedir perdão para Jesus. Jesus ia abraçar ele e ia perdoar, e ele ia fazer o trabalho que ele fez, claro, mas ele ia alcançar a vida eterna, porque ele ia se humilhar. Mas ele não fez isso. Ele abriu a mente para o diabo, aceitou a mensagem do diabo e foi lá e se enforcou. Entendeu? E aí está o problema. Tem gente que está se matando nos dias que estamos vivendo porque não tem coragem de pedir perdão. Fica com vergonha de pedir perdão para a família, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o marido. Faz um monte de besteira, um monte de pecado, deixa o inimigo entrar na sua mente, entendeu? E o inimigo fica falando que para ele não tem mais jeito, não adianta mais, que ele está lascado, que ele está acabado, e o melhor jeito é ele dar um cabo da sua própria vida, e ele vai lá e, ao invés de ouvir a mensagem, a voz do Espírito Santo, ele vai ouvir a voz do diabo, aí ele vai lá e se mata. Está entendendo? Então, a Bíblia diz que você tem que vencer o mal com o bem. Eu só fiz errado. Começa a fazer certo da agora para frente. Começa a fazer certo. Porque o certo é o bem que Deus quer que você faça. E quando você começa a fazer o certo agora, o certo daqui meia hora, o certo amanhã, o certo depois, daqui, sabe? Deus já vê que você está lutando para fazer o certo. Ele vai te ajudar. Com certeza, irmão, ele vai te perdoar. Agora, se você colocar na cabeça que para você não tem mais jeito, aí, meu filho, você está a um passo a ser engolido pelo inimigo, pela antiga serpente que é o diabo. Mas se você vigiar, Deus te protegerá, te abençoará, te perdoará e te transformará numa nova criatura. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Segue a Jesus em novidade de vida. Segue a Jesus transformado. Segue a Jesus abençoado. Segue a Jesus fazendo bem. Segue a Jesus virando as costas para o pecado.
Segue a Jesus longe da droga, da mentira, do engano, do assassinato, do roubo, de toda da prostituição, do adultério. Segue, sai fora e segue a Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração. Em nome de Jesus, se inscreva no canal Vai da Bíblia, dá o seu like, faça seu comentário. Em nome do Senhor. Fique com Deus.